Brasil, a justiça é cega, mas só quando convém. Professor Fernando, para a gente finalizar então aqui esse tema e eu me despedir e desejar um feliz ano novo para o senhor, um termo aqui que me chamou a atenção foi o de prevaricação, né? Como um parlamentar destacou. Ok, chegaram aí esses indícios, considerados graves pela oposição, e a PGR não quis saber desses indícios. Dá para falar de prevaricação numa situação como essa? Ou é como o senhor disse, se tivesse elementos mais fortes, mais robustos, aí sim essa investigação seria necessária? Não, de jeito nenhum dá para falar de prevaricação. Não dá para falar de prevaricação. Veja só, nós estamos falando de separar em duas coisas. Primeiro, o contrato, certo? 129 milhões é o contrato. A nossa conversa começou sobre se esse seria um valor acima da média, dentro da média, razoável, não razoável para o contrato. Existem critérios objetivos, tá, Ítalo, para a gente definir o valor dos honorários advocatícios. Obviamente há uma negociação entre o escritório e o cliente, mas existem parâmetros legais. O Código de Processo Civil estabelece parte desses parâmetros. Lá no artigo 85 do Código de Processo se diz que os honorários eles vão ser fixados entre um mínimo de 10% e um máximo de 20% sobre o valor da condenação ou o aproveitamento econômico, ou se isso não for possível de mensurar, sobre o valor da causa. Então vamos fazer uma conta simples. Vamos lá. O Banco Master está sendo acusado e precisa ser defendido contra uma fraude estipulada em 12 bilhões de reais. É porque o valor do caso é astronômico. Estamos falando de uma fraude que pode chegar a 12 bilhões. Se a gente for aplicar este critério do artigo 85 do Código de Processo Civil, 10% disso seria um contrato de 1 bilhão e 200 milhões de reais, que poderia chegar a, no máximo, 20%, 2 bilhões e 400 milhões de reais. Estou falando de um contrato de um valor absolutamente estratosférico para a nossa média, 129 milhões, mas isso é pouco mais de 1%, pouco mais de 1% do valor estimado da fraude do Banco Master, que é de 12 bilhões. Então, dentro desses parâmetros legais, nem mesmo o valor do contrato justificaria que fosse aberto um procedimento para investigar o ministro Alexandre de Moraes. Não faz o menor sentido isso. Então, não há prevaricação por parte do Procurador-Geral da República quando ele analisa o contrato e diz aqui não há nada a ser investigado. Porque, de fato, do ponto de vista legal, não há. Repito, outra coisa é saber sobre os termos do contrato e se ele obedece às exigências éticas do exercício da atividade profissional, e isso tem a ver com a fiscalização que a OAB exerce. Mas do ponto de vista do Ministério Público, de um inquérito policial ou de uma ação criminal, não faz sentido, por conta deste contrato, abrir procedimento de investigação contra o ministro Alexandre de Moraes. Isto é uma coisa. A outra coisa é abrir um procedimento de investigação por conta da denúncia feita através da matéria publicada no jornal O Globo, da lavra da jornalista Malu Gaspar. Eu também não posso abrir um processo de investigação com base exclusivamente em fontes anônimas. Ok, a jornalista publicou a matéria dizendo que o ministro fez isso e ela ouviu 6 fontes distintas. O ministro vai a público e diz, não fiz. Fica a palavra de um contra a outra. Bom, quem acusa tem o ônus da prova. Qual é a prova apresentada? Não, é exclusivamente, pelo menos até o momento, é exclusivamente as fontes anônimas. Então, até aqui, não há nada que se possa fazer. Repito, até aqui. Se daqui a algumas semanas aparecer algum outro elemento indiciário, algum outro elemento, alguma prova de que o ministro tenha atuado na defesa dos interesses do Banco Master, a coisa muda de figura. E aí sim seria necessário você abrir procedimentos. Não acredito que tenha havido prevaricação, não enxergo prevaricação na conduta do Procurador-Geral da República. No entanto, acredito que, por prudência neste ambiente político, acho que seria razoável que a Procuradoria-Geral da República tivesse determinado a adoção de algumas diligências que não são a instauração do inquérito, mas são diligências prévias, para que o Ministério Público tentasse identificar algum elemento, algum indício de uma conduta do ministro que pudesse justificar a instauração do inquérito, ou encerrar o caso, arquivar
essa notícia, de fato, dando uma satisfação ao público que seja um pouco mais robusta. Porque senão, Ítalo, é isso que você acaba de nos narrar na enquete. A opinião pública está sedenta por mais informações. Acho que a Procuradoria-Geral da República poderia ser sensível a isso, não instaurando um inquérito, porque, repito, não há elementos para a instauração de inquérito, mas a adoção de algumas diligências preliminares, eu acho que seria razoável, entende? Seria bom para o próprio ministro Alexandre de Moraes, para a legitimidade do Supremo Tribunal Federal, da Procuradoria-Geral da República, para a liberdade de imprensa, a adoção dessa cautela neste momento. Mesmo não fazendo isso, não enxergo que tenha havido prevaricação do Procurador-Geral da República. Bem, né? Talvez realmente fosse melhor aí um meio termo, né? Até para, como o professor destacou, dar aí uma resposta à população que está ainda muito em dúvida, que quer realmente saber se tem coelho nesse mato, enfim. Mas tem tempo ainda, né? 2026 chegando aí após o recesso, né? Quem sabe novas ações sejam tomadas, principalmente após, né, os depoimentos que acontecem hoje e que podem aí dar algum tipo de rumo diferente a esse caso. Professor, agradeço demais sua participação aqui com a gente. Já desejo